Boa tarde a todos. Com muita alegria que estamos aqui em mais uma palestra promovida pelo CEAF, com esse tema muito importante e oportuno nesse momento que, infelizmente, a gente ainda está vivendo, né, que é a pandemia, que eu tenho certeza que a grande maioria das pessoas foi afetada emocionalmente com esse período, e então é importante que a gente saiba e aprenda a lidar com essa sobrecarga emocional que essa pandemia pode nos trazer. E, primeiramente, eu agradeço a professora Mariana por aceitar o nosso convite, em nome do CEAF, agradeço, obrigada, professora, pela disponibilidade em passar essa tarde aqui com a gente, e é isso, podemos dar início e a todos uma ótima palestra. Obrigada, Lívia, boa tarde a todos, eu me chamo Mariana Mendonça, sou psicóloga por formação, sou docente do curso de Direito, de Psicologia, de outros cursos na área também do SESUPA, da área da saúde, e tenho aí alguma caminhada na área da psicologia clínica já, e de fato, eu costumo dizer tanto para os meus alunos quanto para os clientes que a pandemia arrancou de mim coisas que eu nem tinha para dar, quando eu penso nisso profissionalmente, porque nós estávamos todos, né, inseridos num mesmo contexto de dificuldade, adversidade, com as mesmas perguntas, com as mesmas incertezas e tendo que lidar com tudo isso. Então, o objetivo de hoje é a gente entender como que a nossa produtividade de maneira funcional, na parte intelectual, mas também nas nossas relações, foi afetada por essa dificuldade que todo mundo está vivenciando de gerir o tempo, de gerir as prioridades e de regular as nossas emoções. Regulação emocional significa você ter a habilidade e a capacidade de lidar com aquilo que está te fazendo sofrer, de uma maneira que você consiga transpor esse obstáculo e continuar seguindo com as coisas que você precisa fazer, né? Então, eu vou fazer alguns comentários iniciais para a gente entender quais são elementos importantes nesse processo, e lógico que tem algumas orientações bem claras, focais e objetivas para a gente lidar com isso, mas o mais importante desse processo é a gente aprender a se fazer as perguntas corretas para lidar com tudo isso que está acontecendo, né? Porque a pandemia, ela foi exatamente a mesma, e ela está sendo para todos, mas o fato de nós sermos indivíduos únicos faz com que a gente seja afetado de maneiras diferentes. Certamente, dentro da casa de vocês, dentro da equipe de trabalho de vocês, vocês conviveram com pessoas tendo reações muito diversas, o que torna tudo ainda mais difícil, né, de ser gerido. A intenção é que vocês fiquem à vontade, tá? A qualquer momento, para interromper, fazer uma colocação, tirar uma dúvida, fazer um comentário, ou até aqui pelo chat mesmo, eu vou tentar ficar atenta. Lívia, se eu deixar passar alguma colocação, você me ajuda, por favor, tá? Para que não fique monótono e para que a gente possa dar bastante produtividade, para que vocês saiam daqui com mais respostas, pelo menos isso. Então, quando a gente pensa nessa questão da regulação, né, do controle das prioridades do tempo e das regulações emocionais dentro da pandemia, tem alguns fatores contextuais que a gente tem que sair a partir desse ponto. As pessoas demoraram muito a entender que nós estávamos vivenciando um luto coletivo. E a referência que a gente tem de luto é de uma tristeza profunda e relativamente incapacitante, né, em algum nível, e que geralmente está relacionada a uma perda muito drástica. De repente a gente perder um emprego que a gente já convivia com isso há muito tempo, não só a morte, evidentemente a morte de alguém muito querido, mas a pandemia, ela nos roubou a nossa liberdade e a nossa autonomia. E não tem nada mais fundamental para o ser humano do que o senso de controle, de manutenção da sua rotina, dele ter projetos, dele ter uma rotina que gera familiaridade, segurança, dele saber que amanhã ele vai acordar, vai fazer tal coisa, tem isso, aquilo ali para resolver, e de repente chegou um vendaval e virou tudo de cabeça para baixo,
de uma hora para outra. E as pessoas demoraram muito a conseguir reconhecer que isso, para além das dificuldades de adaptação imediatas, de eu tenho que continuar trabalhando, meus filhos têm que continuar na escola, eu tenho que dar conta das minhas prioridades, até por toda uma demanda financeira que a gente sabe, né, que boa parte da população foi afetada de maneira indescritível, elas não conseguiam olhar para essa parte de eu não estou sabendo lidar com não poder mais fazer as coisas da maneira para as quais eu tanto me planejei, para as quais eu tanto idealizei, ou simplesmente sair dessa zona de conforto. Então, isso por si já gerou algo emocionalmente muito difícil de lidar com, né? A gente observou dois movimentos de consequências psicológicas bem claros, que hoje, já com alguns estudos bem recentes, infelizmente não conduzidos aqui no nosso país, a gente já tem essas respostas. No ano passado, no pico, né, da pandemia, em que nós ficamos no maior período de lockdown, nós tivemos um perfil, um grupo de pessoas, né, que se afundou muito psicologicamente, que apresentou sintomas depressivos severos. As pessoas que já lidavam e estavam com um transtorno de estresse generalizado muito bem equilibrado e regulado há vários anos, desestabilizaram fortemente, porque para quem sofre de ansiedade, a ausência do controle é uma das coisas mais difíceis, tá? E nós tivemos um grupo que ficou com uma resolutividade focal. O cara estava ali resolutivo, se é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que enfrentar, vamos lá, eu vou dar um jeito. E o que aconteceu com essas pessoas que ficaram extremamente proativas e resolutivas durante o maior período do lockdown? Quando passou esse pico de extremo controle, elas deprimiram. Foi como se tivesse tido um excesso, né, de necessidade de resolutividade, de prontidão, e isso a gente descreve como um estado de alerta quase que constante. Você fica com uma resposta fisiológica de que você tem que estar preparado para qualquer coisa, quase como se você estivesse funcionando mesmo no automático, sendo que ninguém sustenta, gente, ficar tanto tempo assim, sem ter nenhum tipo de consequência. E aí, quando passa essa primeira onda de maior período de lockdown, essas pessoas começam a adoecer, enquanto que as outras começam a voltar a se recuperar um pouco, né? Teve um estudo realizado por uma faculdade na Inglaterra e que pegou profissionais de boa parte da Europa e uma parte da Ásia, inclusive, que tinha a seguinte hipótese: que o maior consumo de álcool durante esse período crítico da pandemia, porque para os adultos isso é uma estratégia de enfrentamento de problemas bem recorrente, o abuso de substâncias, a hipótese era de que isso ia ter ocorrido com as pessoas que tivessem ficado em casa por um maior período de tempo. Mas os dados mostraram que o maior índice de consumo foi entre os profissionais da saúde que ficaram na linha de frente. E aí você fica imaginando, né, os desdobramentos de pessoas que estavam trabalhando sob efeito dessas substâncias. E isso também trouxe essa noção de que o estresse e a necessidade de você ser produtivo, mesmo quando você não tem condição emocional para isso, te leva a estratégias extremas, que evidentemente são nocivas, né? Mas que também denota o quanto que a gente, enquanto indivíduo, não é preparado para se adaptar diante das adversidades. E esse é um primeiro ponto bem importante, né, para que quem tiver o interesse comece agora a pensar um pouco sobre isso. As pessoas têm uma noção muito errada quando a gente pensa em aceitação, validação, são termos hoje muito usados, né? A minha fala, ela está numa linguagem mais acessível possível, se isso não estiver adequado, alguém me sinaliza, mas ela está bem baseada em evidências, né? Como eu estou conversando com um público que não é da área, eu vou a todo momento tentar fazer essa tradução. Então,
Hoje em dia, ainda muito com o que se fala de positividade tóxica na internet, você tem muitas frentes de autoajuda que vão para essa questão de tudo que você precisa é ter força, foco e fé, que você entrega, confia, aceita, agradece, tudo bem. Mas, na verdade, quando a gente está falando de aceitação e validação, a gente não está falando de você ficar subjugado a uma decisão do outro, a você ter que aceitar aquilo que está acontecendo de diferente de uma maneira que te coloque impotente de ter as suas próprias ações, né? Isso está muito construído, isso é uma noção muito construída na visão coletiva, cultural do senso comum, com aspectos históricos da nossa sociedade, que perpassam muito por controles religiosos difíceis do nosso passado, e que hoje a gente ainda observa algumas dessas coisas. Mas entendendo isso como cultura, o que que... Boa tarde, Daphne, obrigada também pela participação aí. Então, o que que a gente precisa entender nessa perspectiva? Que a gente aceitar e escolher se adaptar não é a gente abrir mão daquilo que é importante, mas é a gente entender que a partir de agora, quando muda completamente o cenário onde a gente se encontra, eu obviamente vou reagir a isso emocionalmente, mas eu vou perder muito tempo se eu ficar só negando, brigando, reclamando e dificultando a minha própria transição do que eu era capaz de fazer aqui para esse novo contexto. E a maior parte das pessoas que apresentou e vem apresentando sofrimento psicológico importante foi por essa dificuldade de não conseguir abrir mão de autocontrole, né? Na psicologia, a gente vai entender isso de forma muito clara. Há situações que vão depender única e exclusivamente de você, e há situações que não importa quem você seja e o que você faça, que você não vai ter a menor possibilidade de mudar o contexto, de ser responsável ou direcionar a decisão do outro sobre você. Então, isso aqui que está nesse domínio, que não me cabe fazer nada, que eu não tenho condição de acessar, eu tenho que deixar isso de lado. E o deixar de lado não significa botar para baixo do tapete, fazer de conta que o problema não existe, deixar o tempo curar isso. Não, é olhar para isso e, diante das opções que eu tenho, daquilo que eu posso conduzir para o meu próprio bem-estar, é nisso aqui que eu vou me concentrar, né? E as pessoas passaram e ainda passam muito tempo com muita dificuldade de olhar para isso de forma adaptativa. E isso dificulta muito todos esses processos, tá? Para a gente pensar na primeira parte dessa fala, que é a questão da gestão do tempo, é muito importante a gente falar antes da regulação emocional, porque se isso não estiver minimamente estável, a gente não consegue produzir. É capaz de eu estar dizendo agora isso aqui e vários de vocês terem lembrado de dias ou períodos que vocês tiveram um breakdown mesmo, de pifar, dar um bug. Eu tenho um prazo, eu tenho uma coisa para cumprir, eu tenho uma demanda colocada pelo meu chefe, eu tenho uma demanda familiar colocada pela escola do meu filho, e tudo que eu consegui fazer durante esses dias foi existir. Eu nem sequer conseguia pensar naquilo que eu precisava fazer. Tão desorientado, angustiado, desnorteado que eu estava. E aí, quando a gente fala dessa parte emocional, tem uma analogia muito simples, mas que ajuda muito as pessoas a entenderem o que acontece com as nossas emoções, que é assim: os sentimentos, eles são inerentes à condição humana, ok? A gente escuta muitas pessoas falando assim: não, eu não posso ficar triste por causa de fulano ou de beltrano, não, eu não posso querer esganar meu chefe, porque afinal de contas ele não merece, seja lá o que for. Gente, não existe deixe sentir. Não existe não sentir, tá? A partir do momento que você já está entrando em contato com todas as emoções que aquela situação te provoca, você já está sentindo. Então, num ditado muito simples, aceita que dói menos.
literalmente, o que isso vai significar? Quanto antes você validar que aquele sentimento é real, que ele está te causando sofrimento ou trazendo algum grau de improdutividade, vai ser muito mais rápido que você vai conseguir lidar com isso. Porque enquanto a gente não reconhece que a gente não está bem, a gente não consegue ir para o passo seguinte, que é fazer alguma coisa com isso. E isso é um processo natural, isso é um processo já totalmente descrito e validado, e não tem como isso ser diferente. Então, por exemplo, eu imagino que vários de vocês já tenham tido a experiência de tomar banho em mar, praias, ou até aqui, Mosqueiro, né, com ondas grandes, a gente também tem praia de rio. O que acontece quando a gente entra na água, num mar mais revolto, com ondas maiores, e a gente entra de frente? O que vai acontecer? Alguém já lembra de ter tomado um caldo, de ter rebolado nessa onda e ter ido parar na areia, às vezes até em situações constrangedoras? O sorriso gentil do Felipe, que está aberto aqui de câmera comigo, não me deixando falar só, muito obrigada, já diz que sim, que é isso que vai acontecer, né? Que vai dar muito errado. Mas se você quer muito entrar nessa água, você observa o movimento dessas ondas, o tamanho delas. E aí você sabe que se você entrar de lado, ou que se você furar essa onda mergulhando, ela vai passar por você da mesma forma, sem te rebolar e te fazer comer areia e chegar sem uma parte do seu maiô lá na praia. É exatamente isso que a gente tem que fazer com as nossas emoções. A partir do momento que elas chegaram, se você escolhe não fazer nada e se manter exatamente no mesmo lugar que você estava, você vai levar muita bordoada do teu aspecto emocional. Então ela já está ali. Aceita isso, acolhe isso, te adapta a isso. Né? Teu sofrimento, ele vai ser inerente em diversas situações que você não teve controle. Então você ficar tentando forçar que você não sinta isso, que você não queira passar por isso, só vai piorar a situação. Então, para qualquer coisa que esteja acontecendo nesse período, ou que a gente lembre do que a gente já viveu no ano passado, a lógica é mais ou menos a mesma, né? Se vocês pararem agora para lembrar de coisas que foram muito difíceis e que vocês escolheram por um bom momento não se deparar com aquilo, eu aposto que isso só ficou maior e mais difícil de resolver e de lidar. Então, a regulação emocional, ela vai exigir de você exatamente isso. Primeiro, que você reconheça essas emoções, né? Saiba mesmo que elas estão ali e que você não tem o que fazer com isso a não ser lidar com elas. E a partir desse momento, você saber o que são estratégias suas que funcionam. Vão ter pessoas que vão se beneficiar muito de externalizar isso, de chorar, de contar para o que está acontecendo para um amigo, para uma pessoa próxima. Tem gente que foca extremamente em algo e se torna muito produtivo naquilo para desviar um pouquinho daquela atenção, mas está fazendo alguma coisa com isso de uma outra maneira, né? E o que é mais orientado pela literatura é que a parte do validar o emocional signifique, se você está triste, fique triste. Isso não significa você ficar triste para sempre. Fique triste pelo tempo que for suficiente para você se sentir aliviado, porque você vai ter um pico de tensionamento emocional. A partir do momento que você externaliza isso, esse pico reduz, e nessa curva aqui que desce, você começa a se tornar de novo minimamente produtivo para poder lidar com o que está acontecendo, né? Tem gente que refere o sono da tristeza, que quando está muito mal hiberna, se pudesse dormiria 12, 13 horas por dia. Tem gente que come, tem gente que toma sorvete. O que for funcional para você, que te auxilie a externalizar aquilo que está te fazendo mal. Porque, de novo, se você está num pico de intensidade emocional negativa, você não consegue regular as coisas e fazê-las adequadamente. Muitas pessoas têm uma noção também construída do senso comum de que pessoas fortes, elas não são sensíveis, e hoje a literatura já nos ajudou profundamente a desconstruir isso,
essas pessoas têm muita resistência, né? Não, uma pessoa forte, ela não vai se acabar de chorar num velório, ela não vai ficar tantos dias destruída por X ou Y. Mas tem também um outro exemplo que ajuda muito a gente a entender o quanto que o nosso organismo fisiológico responde às nossas emoções de maneira coerente. Ainda mais morando em Belém, qualquer um de nós já passou ou por uma tentativa de assalto, alguma possibilidade de violência urbana, ou se envolveu num pequeno acidente de trânsito. Vamos agora fazer o exercício de lembrar qual foi a nossa reação sobre isso, né? Exatamente no momento em que tudo acontece, você fica desorientado. É como se você apresentasse um hiperfoco. É o que acontece com a gente cognitivamente, né? De repente você vai ter essa situação de bater o carro assim por trás em alguém, e isso vai te dar um susto, você vai entrar na hora naquele estado de alerta. Se você estava indo para o seu trabalho sem tomar café e você ia fazer isso lá com os seus amigos, a sua fome desaparece. Por quê? Quando a gente entra num estado de sofrimento ou tensão, todo o nosso aparelho circulatório manda a principal corrente sanguínea para as nossas extremidades para que a gente tenha uma reação instintiva de proteção, de resolução de problema. Por isso a gente deixa de sentir fome, a gente deixa de ter vontade de fazer xixi quando a gente está numa situação extremamente crítica, assim. É como se a gente não sentisse nada que não fosse importante. E aí você sai do carro, né, e você vai conversar com a pessoa que bateu, e de repente é alguém meio agressivo que vem te trazer uma possibilidade de confronto, você se sente acuado, chega um terceiro que não tem nada a ver com a história, mas que viu que você não teve culpa, vai lá, se coloca à tua disposição, te ajuda, orienta, faz uma ligação e tudo mais. A hora que chega alguém que você conhece, ou a hora que passa e você vai embora, e você liga para alguém que é íntimo teu, o que que acontece? Você começa a contar tudo o que aconteceu, e aí parece que você vai voltando em si, né? Você está com a fala acelerada, a sua respiração está ofegante e você talvez não saiba nem dizer qual o nome ou como era a cara da pessoa que te ajudou. Não é assim que essas coisas acontecem? Então vejam, se vocês conseguem reconhecer que numa situação crítica em que não ocorre nada físico imediatamente com a gente, é todo um processo psicológico da gente se ver numa situação de risco, de sofrer uma possível agressão, o nosso organismo reage dessa maneira, então é evidente que ele também vai reagir. Está baixo o som, Giovanete? Você está me ouvindo? Então, é evidente que a gente... Você está sem som? Você me escuta, Felipe? Eu estou ouvindo, professora. Tá. Também está normal aqui. Talvez seja algum problema na sua conexão. Vamos tentar rever aí. Talvez você sair e entrar da sala de novo, às vezes isso acontece mesmo. Então, tudo bem, faça isso, sai e entre, pode ser que resolva. Então, a gente precisa parar de achar que nós não somos afetados fisiologicamente pelas coisas que nos fazem, que nos trazem impacto emocional, tá? Existem também estudos muito, muito incríveis da neuropsicologia falando da obrigatoriedade de nós nos divertirmos mesmo em períodos críticos. E essa é uma das orientações que eu tenho para deixar para vocês hoje, quando a gente for falar de autocuidado, né? O riso, ele libera uma quantidade de hormônios que vão ser responsáveis por sinapses bem funcionais para a gente em relação aos nossos neurotransmissores, que eles recarregam a nossa bateria de possibilidade de enfrentamento da vida. E antes tudo isso parecia muito utópico, né? Mas hoje a gente já tem bastante segurança em relação a essas confirmações, tá? Então, o que vai acontecer em relação à nossa regulação emocional, prioritariamente é isso. Você precisa acolher aquilo ali que está te incomodando e que está acontecendo. Você deixar para baixo do tapete, né?
ou para a Ana Amélia do futuro, ou para o Felipe do futuro, o problema vai estar maior. Via de regra, é isso que vai acontecer. E aí a gente tem um outro fator aqui, que nem todo mundo é habilidoso em lidar com as suas emoções. A gente não nasce com essa capacidade. Pelo contrário, né? A gente vai aprendendo isso à medida que a gente vai se expondo. E quando a pandemia chegou, quem já era parco dessas habilidades, quem já não tinha muito essas habilidades sobrando, precisou lidar com as suas questões e com as questões do outro. Se você tem uma família e você tem filhos, e, enfim, se é uma família monoparental, a coisa ficou mais difícil ainda, ou se você também vive com um companheiro ou uma companheira que não era colaborativo em relação a esses processos, né? Nós tivemos um dos maiores índices de divórcio na nossa história contemporânea de uma sociedade pós-industrial, onde nunca tinha se visto isso dessa maneira. Por quê? Porque a convivência foi extrema. E não é fácil você lidar com diferenças, ainda mais em períodos tão restritos. E às vezes a gente precisa ter a capacidade de regular as nossas emoções e as emoções do outro. E aí também vieram muitos problemas com isso. De repente vocês podem ter enfrentado situações de, mesmo num período crítico, ter tido uma sobrecarga de trabalho porque vocês tiveram colegas de equipe que não conseguiram responder minimamente a isso. Então, esses fatores, eles fazem com que seja mais difícil, né, a nossa reabilitação nesse processo todo. E aí, olhando para esse ciclo pandêmico, falei para vocês do que aconteceu, né, em larga escala com esses dois grupos de pessoas, de como eles reagiram num primeiro momento. E se vocês pararem para observar com as pessoas que vocês conversavam, interagiam, quando nós tivemos agora o segundo lockdown no início do ano, na opinião de vocês, as pessoas estavam mais adaptadas e enfrentaram melhor o lockdown, ou elas tiveram menos tolerância à possibilidade de ficar ainda mais tempo privados de liberdade? O que vocês viram acontecer no entorno de vocês em relação a isso? Professora Mariana, eu acredito que as pessoas ficaram menos tolerantes, sem dúvida. Inclusive, acho que cansadas, nem o medo falou mais alto nesse momento. Exatamente isso, e aí os teus colegas no chat estão reiterando o que de fato nós observamos. Gente, vamos parar para avaliar o seguinte: nós já estávamos com um treino excelente de lockdown. Estou mentindo? Praticamente, a gente já sabia tudo o que a gente precisava e não precisava fazer, com o que nós precisávamos nos importar ou não, né? Mas não havia uma gota de disponibilidade afetiva para passar por isso de novo. E por que isso aconteceu assim? Porque nós não havíamos ainda nos reestabelecido emocionalmente da primeira onda, no sentido de tudo que significou de perda e impacto de mudança para o nosso processo cognitivo e emocional, né? A gente, nós somos indivíduos com muita capacidade de resiliência. É muito característico isso da nossa espécie, né? Tanto que, ao longo do tempo, se vocês comparam, aqui tem pessoas de idades muito variadas, eu suponho, eu tenho 40 anos, né? A infância do meu filho eu tenho um filho de 8, é totalmente diferente do tipo de infância que eu tive. O Pedro é extremamente adaptado a não ficar fora do carro na rua, entrar no carro assim que a gente chega aos lugares, a não ir na janela se houve um barulho muito estrondoso, a estar habituado a viver em torno de grades, cercas. Eu não teria nem treino para isso, eu não teria nem sobrevivido, provavelmente. Mas a gente se adapta muito bem, desde que a gente tenha tempo para construir esse processo. O que acontece agora, nessa segunda onda, nesse segundo lockdown, é que já não mais importava o risco que as pessoas estavam correndo. Elas, talvez sem perceber, elas priorizaram a saúde mental, né? E por isso, tamanha a progressão de uma certa dificuldade da gente aderir aos cuidados que a gente ainda precisa ter, mesmo nos dias de hoje, né?
Eu já tenho as 2 doses, profissional da saúde, imunizada já há algum tempo, mas não saio sem máscara. Isso pode colocar tanto a minha vida quanto a de outras pessoas em risco. Mas a gente tem muita dificuldade de entender mecanismos tão restritivos assim. Então, essa resistência que todo mundo observou, ela se deveu a isso. Ninguém ainda estava reabilitado das outras coisas que aconteceram. Tem um outro ditado popular que nos ajuda muito nesse momento a entender as nossas ações, né, enquanto indivíduos, aquela história: se você coloca um sapo numa panela de água em temperatura ambiente e você vai aquecendo gradativamente, esse sapo vai morrer cozido. Mas se eu pego um sapo e jogo ele numa panela fervente, ele vai ter uma reação imediata de autoproteção e vai se retirar daí. Nós nos acostumamos a conviver com as coisas difíceis da pandemia. E como não é mais uma novidade, a gente trouxe para um lugar de normalização. E aí entra agora num fator um pouco mais voltado para a questão do processo de trabalho de vocês, que muitas pessoas se adaptaram a produzir menos, ou não tão bem quanto antes, né? Da mesma maneira que podem ter outras que o processo de trabalho remoto foi tão adequado pela capacidade dela conseguir gerir melhor as outras coisas, que elas apresentaram uma produtividade muito melhor, podendo gerir melhor o seu horário, o momento da sua produção. Então, o fato é que a gente normalizar algum desses processos também traz mudanças que são muito importantes, né? Há órgãos da autarquia federal que instalaram permanentemente, a partir de agora, apenas o trabalho remoto. E aí todo mundo que trabalha com organizacional está agora, né? Gente, isso é uma nova era, o que vai acontecer? Como vai ser isso? Mas olha que incrível. Há determinados avanços também, inclusive tecnológicos, que quando a gente não vive uma crise como essa, eles jamais seriam possíveis. E isso faz com que a gente também pare e observe as mudanças positivas que a gente conseguiu agregar para a gente durante a pandemia, tá? Eu vivi situações clínicas de adolescentes que estavam em pré-vestibular para medicina, por exemplo. E aí, o cenário que a gente viveu mais crítico do ano passado foi de tudo estar remoto ao mesmo tempo, né? Então, de repente, numa casa onde todo mundo saía e não ficava ninguém, fica todo mundo ao mesmo tempo com tarefas concorrentes, o que faz a produtividade de todo mundo ser caótica. E eu precisei discutir com essas famílias o seguinte: é lógico que num primeiro momento você não vai achar isso coerente, mas o que eu estou te oferecendo de solução é: deixe sua filha, seu filho, trocar o dia pela noite. Ela vai dormir durante o dia e ela vai assistir às aulas do cursinho e ela vai estudar de madrugada, quando não tem barulho na casa. E isso vai ser assim por alguns meses, mas isso não vai ser assim para sempre. Mas se eu tento manter uma rotina sem buscar as adaptações, vai ser tudo muito mais difícil. Isso é um segundo ponto que a gente começa a conversar. Você saber fazer as perguntas corretas, né? Como eu estava falando antes. O que é prioritário para que eu, que não tenho mais a familiaridade com aquele ambiente, rotina que existia antes, consiga agora focar para que eu também possa manter as minhas obrigações de trabalho, a minha rentabilidade financeira, né, uma convivência mínima saudável com a minha equipe e com a minha família. É parar de buscar no discurso do outro aquilo que é válido para ele e prestar atenção no que você sabe que funciona para você. Gente, não tem nada que tenha despertado mais ódio no sentido mais literal da palavra para a gente que é humano, do que a gente ficar olhando aquele colega de trabalho, aquela outra mãe da sala do meu filho, que estava aparentando passar plena, perfeita e sem defeitos durante a pandemia, né? Nossa, eu estou inclusive agora produzindo mais, mas eu consegui entregar. Você não conseguiu entregar isso? Não interessa, tá? Não interessa isso.
Uma coisa que é muito fundamental ainda nos dias de hoje, por mais que as coisas estejam melhores, e isso eu falei, conversei com muitas pessoas desde o início, teve podcast, teve entrevista, a gente precisa de rotina mesmo no meio do caos. Tá todo mundo sem aula, tá todo mundo sem a rotina que tinha antes. Forme uma rotina dentro daquilo do que é possível. Eu estou tendo que me exercitar em casa, de segunda a sexta eu vou fazer isso todos os dias no mesmo horário. Porque a rotina é o que nos gera familiaridade, que consequentemente nos gera sensação de segurança e de conforto. Então, certamente hoje, vocês já estão extremamente adaptados e criaram rotinas novas, mas é sempre tempo de parar para olhar e ver se não tem alguma coisa que você possa ajustar para melhorar isso ainda mais, né? Justamente pelo fato de que a gente está caminhando para dias melhores, mas a gente realmente não sabe, né? Hanoi, no Vietnã, está na 4ª onda da pandemia. A gente não tem ainda 100% de segurança com as coisas que a gente vai viver daqui para frente, tá bom? Alguém quer fazer algum comentário ou perguntar alguma coisa do que eu falei até agora? Eu estou falando muito sozinha. Ou está tudo bem, eu posso continuar? Eu queria saber se vocês estão conseguindo se perceber nas falas do que eu estou trazendo. Pensar em situações que vocês viveram, processos de trabalho e familiares. Sim, né? Tá ok, tudo bem. Então já vamos aqui caminhando. Tá. Espera aí que alguém escreveu algo aqui. Me enxergo total. Me abraça, né, Ana? Nem pode, mas me abraça. Tá certo. Tá. Se a gente já tem essa perspectiva do que a gente, pelo menos, deve tentar fazer, né, para lidar com as nossas emoções, elas não nos adoecerem tanto, e enxergar essa questão das prioridades, vem também um outro ditado, um aprendizado nosso, na verdade, que corrobora muito do que a ciência psicológica traz como um pré-requisito para você ter uma vida com um razoável bem-estar e produtivo. Os que aqui já tiveram a experiência de andar de avião, né, sempre recebemos uma instrução no início do voo. Em caso de despressurização, ou seja, acontecer qualquer problema com a aeronave, quando as máscaras caírem, primeiro a máscara em você, depois na outra pessoa que está ao seu lado. O que isso significa? Que se você não tem condição de funcionamento adequado, você não vai conseguir oferecer suporte para o outro que também seja adequado e de qualidade. E a gente também construiu muito ao longo do tempo uma noção de que a gente tem que ser 100% altruísta, sempre, em todas as condições, né? Quanto mais você se doa para o outro, melhor pessoa você é. Quanto mais você assiste às necessidades do outro, quanto mais você se importa com o outro, melhor sujeito você é. E, obviamente, que isso é muito fundamental. Nós somos seres totalmente sociodependentes. A gente não consegue fazer nada sozinho, né? Eu brinco muito com os meus alunos, às vezes, sobre isso, dizendo assim, até quando você está trancado no escuro do seu quarto, sem absolutamente ninguém, escutando uma música bem ruim de dor de cotovelo, uma sofrência, né, como eles falam, isso só foi possível por conta de outra pessoa. Então, o que a gente precisa ter muita atenção com isso? Quando a gente se volta excessivamente para a necessidade das outras pessoas e a gente deixa de conhecer e priorizar as nossas necessidades, a gente vai adoecer. É uma questão de tempo e de que forma. Você pode ter um adoecimento mental, você pode ter um adoecimento físico, ou você pode ter as duas coisas ao mesmo tempo. E aí, aqueles indivíduos que já super contavam contigo e quase que dependiam de ti para muitas coisas,
vão ficar numa situação de vulnerabilidade e, muito provavelmente, você não vai receber o apoio e o cuidado que você merecia e precisava, porque você ensinou para as pessoas, com as suas atitudes, que elas não precisam te dar nada em troca, porque você está sempre lá disponível para fazer aquilo, né? E essas pessoas foram sugadas até o infinito durante esse período da pandemia. E isso ainda acontece agora, né? Pensem nisso, eu tenho tido muitas situações com esse tipo de dificuldade, de você ter numa equipe de trabalho poucas pessoas que estão extremamente sobrecarregadas e outras que, de forma alguma, ignorando o que elas estão passando, mas será que elas não poderiam oferecer nada além daquilo que elas estão fazendo efetivamente? E a gente priorizar o autocuidado, né, também não tem a ver com tudo isso, às vezes, que só isso que a gente tem, às vezes, da autoajuda, que é você se proporcionar coisas que são muito incríveis, né? É priorização de tempo, ok? Era muito comum a gente ouvir, né, dos nossos pais isso assim: aproveita que você não está fazendo nada e vai fazer tal coisa. Mas fazer nada é importante também. E a gente levou muito tempo para aprender isso, e tem algumas pessoas que até hoje ainda não conseguem ainda apreciar o ócio, por mais estranho que isso possa parecer. A gente funciona como um organismo, e como qualquer outro organismo vivo, a gente precisa de equilíbrio. Se a gente pensa numa perspectiva já bem evolucionista, tá? É bem técnico isso. Em necessidades básicas, para o homem, para o ser humano, a gente vai falar de alimentação, hidratação e sexualidade, porque são coisas que vão ser fundamentais para a manutenção da nossa espécie. Então, até termos necessidades que são basais nossas, satisfeitas, saciadas, a gente tem que entender isso como prioridade. A gente tem que entender que para eu ter um período de muito mais foco, concentração e produtividade, eu vou depois precisar ter uma pausa para eu me restabelecer, para eu não ficar focado e mergulhado exclusivamente no trabalho. Se eu tenho filhos, eu vou em algum momento precisar incluir na minha rotina uma pausa para eu viver a minha individualidade. E isso significa autocuidado e equilíbrio, né? Não é você só fazer viagens incríveis 2 vezes por ano para o exterior. É você conseguir parar, ler um livro, tomar um café na sua rede, na sua sacada. É, quando tira férias, aí o CEAF vai até brigar comigo agora. Não ficar atendendo as ligações do seu chefe, porque você está de férias efetivamente, você precisa descansar disso, né? Mas saber, viu só? Mas saber identificar que se você não busca esses processos de maneira igualitária, você entra em desequilíbrio. E quando você entra em desequilíbrio, você pode se tornar disfuncional. Você pode começar a apresentar sinais, sintomas, que vão sinalizar claramente que você não está conseguindo se adequar àquilo que é basal e necessário, tá? Então, a partir do momento que a gente consegue reconhecer essas prioridades, a gente não deve se sentir culpado ou mal por estar se proporcionando isso, né? A gente se constrange de dizer para as pessoas que nós estamos priorizando ou indo fazer coisas que a maior parte da sociedade vai enxergar isso como desnecessário ou como uma ostentação. Mas não é isso, a gente não tem vergonha de, numa roda de amigos ou para algumas pessoas da família ou num evento, né, num grupo de convivência social, dizer que você está morto, acabado de tanto trabalhar, de estudar tanto, de se dedicar tanto ao problema das outras pessoas. Por que não é digno você sinalizar para o outro que naquela hora você está cuidando de si? Tá? E isso tem adoecido demais a gente.
Quando eu falo dessas dificuldades que de repente a gente viveu em família, nos processos de trabalho, gente, não tem solução milagrosa para esses conflitos. Não tem tirar um coelho da cartola, não tem uma pílula do Matrix para você escolher qual é a realidade. Você precisa dialogar sobre isso, né? Nós somos uma cultura, ainda mais no norte, e isso é muito curioso também, é tudo muito pessoal. Eu não sei se no órgão tem pessoas que vieram de outras cidades e de repente observam isso de alguma maneira. Para eu, enquanto par de trabalho, chegar para a Ana Amélia, para o Felipe, e fazer uma crítica diretiva e construtiva sobre algo que ficou a desejar, eu vou sofrer 5 dias para fazer isso. Porque eu vou ficar preocupada deles acharem que eu não gosto deles, que eu posso estar perseguindo, que não é pessoal, né? Não é pessoal. E essa capacidade de dialogar sobre essas dificuldades que a gente está encontrando agora da produtividade, ela tem que perpassar pelo diálogo também, como qualquer outra coisa. Você não tem que chegar. Exato, Vanessa. Você não tem que chegar para relatar para um colega de trabalho ou para um chefe, né, se colocando num posicionamento de vítima, de extrema vulnerabilidade, quase pedindo perdão porque você não está dando conta disso ou daquilo. Olha, sei lá, a gente já trabalha junto há muito tempo, você conhece a minha integridade, você conhece o que eu produzo, eu estou passando agora por isso, por isso, por isso. E você dialogar sobre isso é muito melhor do que você tentar fazer de conta que não tem nada acontecendo. Porque o que começa a surgir nessas horas? A sua postura, né? A sua fala, na verdade, a sua troca de mensagens. O não, eu vou fazer, amanhã eu te entrego, aí amanhã você some do WhatsApp e não está ali. Não, a sua fala fica completamente incoerente com a sua conduta. E aí você cai em descrédito. E isso é difícil de restabelecer, né? Então, quando você é claro, assertivo, você chega e diz do que você não está dando conta, da mesma maneira que se, né, a Ana Amélia fosse minha chefa, já convive comigo há muito tempo, chega, Mari, né, olha, isso aqui não está saindo da maneira como a gente precisava. O que está acontecendo? Me fala para a gente poder resolver isso junto. Não tem outra via da gente solucionar essas coisas se não for dessa forma, gente. Né? Porque quanto mais inconsistente a gente se apresenta nas nossas relações, sejam elas de trabalho, familiares, afetivas, o que for, menos credibilidade a gente tem. E você expor um período de dificuldade que você está passando também não é um demérito, da mesma maneira que não é um demérito você guardar tempo para si, para você fazer seja lá o que você quiser. O que você não pode é esperar que as pessoas adivinhem o que você está passando, né? Pressuponham que você está fazendo um julgamento X ou Y de uma situação sem falar sobre isso. E muitas vezes, quando dialogar pessoalmente é muito difícil, você pode fazer isso por mensagem de texto. A gente consegue escrever com muito mais facilidade do que às vezes falar. Deixa eu ver essa perguntinha que teve aqui. Certo. Isso vai entrar, uma sua pergunta é bem legal e ela vai entrar também no critério da assertividade. A assertividade, gente, é uma habilidade, já numa outra área, né, que a gente estuda bastante, que ela significa o seguinte: você fazer o que for prioritário para você, você fazer aquilo que é importante para você, respeitando, né, o espaço e o limite do outro. Você ter diálogos assertivos, né, significa você chegar para, inclusive, falar sobre algo que é difícil, mas sendo objetivo e focando naquilo que está posto ali. E você faz isso de maneira respeitosa em relação ao outro. É muito diferente de você ter um diálogo agressivo em que você vai depreciar o outro, né? Você ter um feedback no trabalho de algo que você não executou corretamente,
pode acontecer de duas maneiras, né? Alguém chegar e dizer, olha, isso está uma porcaria, eu não tenho nem ideia de como você foi capaz de produzir isso. E a outra coisa é alguém chegar e dizer, a qualidade da sua escrita é muito boa, mas você fugiu daquilo que eu precisava aqui e o foco aqui era outro. Você acha que você consegue refazer? Eu te falei a mesma coisa, que o que você fez não serve. Mas de uma maneira eu te depreciei e certamente não te ajudei nem um pouco a refazer isso que você precisa. E da outra forma, eu te pontuei o que não estava adequado e te direcionei como que eu preciso que isso seja feito. A mesma coisa vai acontecer quando a gente pensar nesse padrão de autocuidado, né? É lógico que aí vai ter um fator. O quanto que você vai se justificar para as pessoas, né? Se a gente está falando de uma relação familiar, o fato de você estar precisando cuidar de si não significa que você seja menos empático com o outro. A empatia é você conseguir enxergar a perspectiva da outra pessoa a partir do olhar dela e não do seu. Uma pessoa empática, ela se distancia da sua referência de normalidade e ela vai olhar aquela situação a partir do olhar do outro. As pessoas confundem muito hoje em dia empatia com compaixão. Todo mundo quase tem compaixão, que é se importar com as outras pessoas. Mas a empatia é uma habilidade super difícil. É você se distanciar do que é a sua referência para olhar o lugar do outro com a perspectiva dele, tá? Sim, porque você pode, na verdade, ter um discurso de respeito de forma integral. Agora, a partir daquilo que ele te retornar, você vai entendendo, né, melhor como que você pode ali se posicionar. Agora, o egoísmo, quando você fala nessa pergunta acima, né, de cuidar de si, mas aí você vai estar preocupada com a opinião da outra pessoa sobre aquilo que você precisa fazer para você? Né? Até que ponto? É literalmente ela que paga os seus boletos, como dizem? Você pode dizer, eu preciso disso agora, eu vou me importar se você ficar triste e não entender, mas eu também vou ter que, você vai ter que lidar com isso, porque isso é algo que eu quero fazer e eu sinto muito. As pessoas se surpreendem muito quando nós somos verdadeiros, né? E isso ajuda, tá? Isso ajuda bastante. Por quê? Porque a nossa cultura é de enganar, é de fazer de conta que a gente não está precisando, é de fazer de conta que a gente nem queria muito, ou que aquilo não vai fazer diferença. Mas quando a gente traz a nossa necessidade enquanto real e coloca o outro na posição de que ele precisa razoavelmente respeitar isso e você vai fazer da mesma maneira, o que que vai restar para essa pessoa? Ter dois trabalhos, ficar e desficar chateada, porque você vai fazer, né? Aí já são outras coisas mais complexas ainda e que a gente pode arrumar outro dia para falar disso. Gente, eu estou aqui falando há 1 hora para vocês, né? O objetivo era que a gente conseguisse dialogar um pouquinho dentro dessa perspectiva desses dois temas, fazendo um resumo, né, das coisas que a gente conversou aqui prioritárias. A partir do momento que a gente consegue dar uma atenção mais funcional para as nossas emoções, a gente passa por esse processo de validar o sentimento, de aceitar que ele está ali, que ele precisa ser vivido e experimentado da forma como for confortável para a gente. Então, a gente tem que saber como a gente acolhe isso da melhor maneira. Às vezes, a gente só vai fazer isso conseguindo estar só, porque não é fácil dividir com outros as nossas vulnerabilidades. Então, está tudo bem, desde que você consiga se proporcionar isso, né? Identificar quais são as estratégias que fazem com que você se sinta melhor nesse momento. É estar com outras pessoas, é estar só, é dormir, é tomar sorvete, o que que é que te faz dar vazão àquilo que você está sentindo, né? E a partir daí, quando você desce desse pico, né, extremo mais intenso do sentimento, você já vai ter condição de manejar isso de outra forma. Porque o trancar isso em algum lugar e fazer de conta que não está lá, a gente já sabe que só vai piorar. Então, conseguindo lidar e regular essas emoções dessa maneira, a gente passa para esse segundo ponto dessa organização do tempo. Organização do tempo significa conhecer as nossas prioridades, tá?
Eu espero que não tenha ficado aqui a noção de um discurso utópico de que a gente só tem que fazer aquilo que a gente quer. Em momento algum, a intenção foi essa, né? Mas justamente, por mais que estejamos vivendo uma pandemia, somos seres sociais, temos que estar regulados normativa e socialmente, temos que ser produtivos, arcar com as nossas responsabilidades. É óbvio que a gente vive um período de maior tolerância e adaptação com isso, mas ninguém também está podendo largar tudo porque estamos vivendo uma pandemia. A vida está num ciclo de continuidade totalmente à revelia da Covid. E nós temos recursos para dar continuidade aos nossos objetivos e metas nisso. É esse processo da adaptação que está em jogo. A partir do momento que você consegue identificar essas prioridades, eu sou extremamente notívago, então o que eu puder, né, adiantar do meu processo de trabalho de produção, já que eu estou em casa, eu vou fazer isso depois que todo mundo dorme, porque durante a manhã vai ser a parte mais operacional e administrativa disso, tudo bem. Se isso é viável, possível de determinada forma, vamos fazer isso dessa maneira, né? Dentro do que você consegue planejar nessa nova rotina, tenha o foco nisso. Quando a gente está muito disperso e muito ansioso, as tarefas se tornam imensas num primeiro olhar. Parece algo assim inalcançável, intransponível. Por partes. A melhor técnica para lidar com isso é fazer as coisas em pequenas partes. Se estabeleça pequenos objetivos. Por que isso é importante? Porque uma tarefa menor você consegue cumprir. E não há nada mais recompensador, e faz com que você se sinta produtivo do que você, a sensação de que você deu conta de concluir uma etapa de algo que é prioritário para você. Né? Então, se você tem que fazer uma coisa desse tamanho e você for ficar pensando neste tamanho, isso só vai te gerar angústia. No meu objetivo hoje é fazer esse pedaço aqui. Cara, quando eu faço isso e consigo fazer isso, eu sei que eu não sou um demérito, eu não me sinto com um sentimento de desvalia enorme. E aí eu preciso parar de olhar para a produtividade do coleguinha do lado. Eu tenho que olhar para a minha. Né? É o que a gente chama tecnicamente de o sujeito como seu próprio controle. Se você quer comparar a vida toda, compara com a sua própria história. Aí vai dar certo. É a melhor coisa que você tem para fazer, né? Olha para você antes da pandemia. Vê tudo que você dava conta de fazer e se você é alguém comprometido, engajado e que está se esforçando minimamente, você vai ter um olhar de muito mais ternura e gentileza consigo mesmo, olhando para o que você está dando conta de fazer agora. Se você era um cara que não estava nem aí para a vida e vivia encostado, nem adianta, porque vai estar tudo muito ruim mesmo. Mas se você parar para observar essa análise comparativa de você com você mesmo, poxa, aí é muito bom. Hoje você já deve estar quase muito mais próximo do que era antes da pandemia, por todo esse processo de parar para prestar atenção no que funciona. E isso te aproxima dessa referência de normalidade, né? Praticar o autocuidado da forma como a gente conversou e sempre se fazer as perguntas corretas, né? Isso daqui vai funcionar para mim? Eu vou testar isso dessa forma. Vamos ver no que vai dar? Eu estou precisando disso efetivamente agora? Né? Isso te leva às escolhas que são mais acertadas. Tá bem? Bom, isso era o que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Como eu falei, eu acho que está todo mundo exaurido de slide. Então, eu estava aqui com o meu roteirinho. Eu espero que esse formato de diálogo tenha sido menos sonolento. Acaba que é uma fala muito reflexiva, né? É difícil sair daqui. Vanessa, essa é a ideia, né? De você conseguir se enxergar nesses processos e com essas orientações que eu trouxe aqui, imaginar situações que possam ter melhor resolução naquilo que você está vivendo agora. Oi, Ana, pode falar. Vou dividir a imagem contigo, Mari. Olha só, eu acho que o fato de
quase todo mundo ter ficado mais calado, em razão da reflexão mesmo, minha amiga, vou te dizer. Porque eu acho que todo mundo se encontrou em inúmeras situações do que tu falastes aqui. A vontade, na verdade, era comentar tudo, mas ia virar quase aquela uma terapia série, uma terapia, ia virar uma terapia. Tá gravando, aí fica difícil, tá gravando. Exatamente, então eu acho que era mais ou menos isso mesmo. Sim. Mas o fundamental, pelo menos para mim, assim, o que eu achei, sinceramente, que me deu um conforto muito grande, é pensar que a grande maioria das pessoas acabou vivenciando as mesmas situações que todos nós, ou com rara exceção de alguém que não tenha vivido. Essa produtividade é muito complicada, porque é isso mesmo, a gente quer se comparar com fulano de tal, com ciclano, a gente até quer se comparar com o que a gente era há 1 ano e meio atrás, e que não está dando, porque eu paro para pensar em muitas coisas que eu conseguia fazer nas 20 e poucas horas do meu dia, e eu vejo que hoje em dia eu não consigo mais. O meu medo é quando voltar tudo, se voltar, né? É se a gente realmente vai conseguir dar conta de tudo de novo, mas aí é o que tu falaste também, é um processo de reanálise. Eu precisava de tudo aquilo, eu precisava realmente sair de casa, sei lá, 8 da manhã e voltar para casa 11 horas da noite, num dia intenso, de uma atividade atrás da outra. Então, para mim, o meu momento aqui, essa hora que eu passei te escutando, foi uma hora de muita reflexão e agradecimento. Ai, ainda bem que eu não sou a única, né? Ai, graças a Deus que não era só comigo que estava acontecendo. Eu acho que todo mundo se encontrou em muitas coisas. Obrigada, como sempre, a sua fala é realmente, enfim, extraordinária. Ana, eu sou tua fã, tu sabe disso, então obrigada mesmo. Então, mas olha, de verdade, muito obrigada pelo teu retorno, né? Até para entender mesmo se cumpriu esse objetivo das pessoas conseguirem se encontrar. E tu tocaste num ponto que eu acho que a gente vai viver assim um período muito crítico. Na nossa área, a gente já espera um breakdown muito coletivo quando as coisas voltarem à normalidade, tá? Porque o que vai acontecer nessa hora? As pessoas ainda vão estar muito exauridas cognitiva e emocionalmente por conta do trabalho em tela, que isso foi uma coisa que a gente nem conversou, mas tem estudos neurológicos infinitos do quanto que a gente se desgasta muito mais tendo que fazer as coisas online do que presencialmente. E esses estudos, gente, eles deixam a gente assim, ó, arrasados. Mas as pessoas ainda vão estar muito cansadas emocionalmente, cognitivamente, e elas vão precisar cumprir jornadas, deslocamento, trânsito, coisas que a gente vai precisar de um período de adaptação e com estratégias mesmo de como lidar com isso. Eu fiz uma aula híbrida na graduação agora no final do 2º semestre, e os meus alunos disseram, a gente não sabe mais se comportar presencialmente de forma coletiva. E foi impressionante observar o que estava acontecendo ali. Todos eles mortos de saudade de se reencontrar e no celular, ao mesmo tempo que a aula estava rolando, com um tema extremamente interessante. E aí a gente foi conversar sobre isso, né? Então, a gente perdeu esse treino de uma forma que a gente vai passar um dobrado para restabelecer isso. Mas vamos deixar esse problema para a Mariana e para a Ana Amélia do futuro, senão a gente só nutre ainda mais a nossa ansiedade agora e a gente tem que lidar com os problemas de hoje. Mas muito obrigada, Ana, de verdade. Boa tarde, Mariana. Ana César que está falando, aqui eu estou com o coordenador também aqui do CEAF para ajudar o pessoal, e aí não aparece o nome. A Ana conseguiu resumir bem ali. Foi um período aí de reflexão de tudo que você falou. Claro que a gente se enxerga um familiar em várias situações que você colocou. E a Ana resumiu ali. Eu fiquei me controlando para não entrar e comentar tudo que estava passando, porque foi um turbilhão, vários turbilhões, na verdade, de emoções para cada fase que houve, né?
Primeiro lockdown, segundo expectativa, vai, volta, como será o retorno, o que vai acontecer desse retorno, né? O novo mundo, enfim. Esse negócio foi tudo muito, muito reflexivo e, assim, eu queria parabenizar pela palestra. Foi bastante, assim, claro, você conseguiu, eu acho que era o foco, né? Você conseguir tocar em vários pontos. Como é que você tratou desse assunto? Como é que você se viu nessa situação? O que você está esperando de você mais para frente um pouquinho? Sim. E foi perfeito. A gente serviu para fazer a reflexão desses pontos mesmo. Bem legal, bem interessante. Que às vezes a gente fica nessa rotina do dia a dia, tentando se adaptar, tentando buscar o melhor equilíbrio para você seguir, e você para de pensar em o que você já fez e o que você vai conseguir fazer. E às vezes, se está bom desse jeito aqui, então está, peraí, está faltando cuidar um pouquinho mais de mim. Às vezes a gente simplesmente esquece disso, de tanto que a gente cuida dos outros, de tanto que a gente pensa em deixar o trabalho sempre assim, em primeiro plano, né? Então, cuidar da família, e às vezes a gente acaba esquecendo assim, de si. Então, a Aninha ali resumiu. Vamos deixar esse lembrete, né, César, aí, para olhar um pouquinho também para as necessidades nossas. Foi uma hora que a gente fez uma viagem legal. Que bom. As pessoas aqui no chat também estão dando esse retorno, eu agradeço. A fala da Daphne é isso, né? É uma sensação de esgotamento. Parece que isso não passa, né? Que a gente vai ali de uma etapa para outra, às vezes meio que se arrastando. Sim. Demanda reprimida, fala do Felipe. Muitas, ao mesmo tempo. Vanessa, você está de mãozinha em pé, você quer falar com a gente? Oi, sim. Primeiro, eu queria te parabenizar porque você conseguiu algo que é raro, né, ultimamente, para mim, especialmente, é manter a minha atenção durante toda uma palestra sem que eu ficasse distraída, quisesse fazer outra coisa. Então, isso é um feito que realmente eu tenho sentido muita dificuldade, né, nesse tempo de pandemia, porque a gente é aquela coisa. A questão da live, né? Você até nos primeiros momentos, assim, até primeira hora, você consegue estar com a atenção totalmente voltada, mas aquilo vai se perdendo de um jeito que você tenta, sabe? Parece que você luta contra você mesmo, e aquilo acaba te gerando uma ansiedade ainda maior, né? Do que você já está, do tipo, poxa, eu não consigo mais me concentrar, eu não consigo mais aprender, eu não consigo mais fazer nada, né? Enfim, isso realmente é uma coisa que está me deixando muito, muito ansiosa, porque isso é em tudo, né? No meu trabalho, eu estudo para concurso e eu não estou conseguindo me manter concentrada, né? Aquilo que a Daphne falou, é um esgotamento emocional terrível, né? E a questão de você falar que se eu não estiver bem, né, se nós não estivermos bem, nós não vamos conseguir dar apoio para quem precisa, eu acho que eu e toda a torcida do Flamengo que está assistindo a tua live aqui sentiu exatamente isso, porque, querendo ou não, a gente sempre precisa dar um suporte para alguém, para algum familiar, para algum amigo, né? Nessa pandemia, quantas vezes a gente já não teve que ir ao supermercado, ir a uma farmácia para ajudar alguém? Eu falo por mim, eu faço isso até hoje com meus pais, que mesmo vacinados ainda estão em isolamento, né? E assim, é uma dúvida, na verdade, uma curiosidade. Você falou especificamente que na nossa cultura, na região norte, nós temos uma dificuldade muito grande de fazer uma crítica, ainda que construtiva, porque as pessoas veem isso como uma ofensa pessoal. Eu queria, assim, uma curiosidade, isso é realmente uma característica cultural? Como é que isso foi vislumbrado? Como é que se chegaram a essa conclusão? Porque, assim, eu não percebi isso, né? Eu nunca percebi isso, mas o meu marido, que é gaúcho e trabalhava até pouco tempo, era servidor efetivo, ele até pediu exoneração já, mas era servidor efetivo do GEPREV, eu sentia muito isso, né? Que ele queria fazer algum comentário, ele queria fazer, assim, até mesmo dar uma opção de algo diferente que pudesse ser feito de outra forma,
e aquilo era visto assim como uma ofensa de um jeito que, se fosse para ele, se falasse a mesma coisa para ele, ele não veria. Então, sabe, eu só queria que você fale de onde isso surgiu, né? Porque eu realmente fiquei bem curiosa quanto a isso. Obrigada. Imagina. Vanessa, então, é muito triste, na verdade, a resposta para isso, mas eu sou muito entusiasta, assim, eu sou muito bairrista, só para tu entenderes, né? Todos nós somos. Pois é, isso aí já é uma questão, né? Eu, quando me formei, saí de Belém para fazer pós-graduação, mestrado, não sei o quê, eu já estava trabalhando, eu morei primeiro em Ribeirão Preto, depois em Brasília. Quando eu vi que eu tinha começado a trabalhar, ganhar meu dinheiro, eu falei, cara, se eu não voltar para casa agora, eu não volto mais. E aí eu quis voltar porque eu queria criar meu filho perto dos meus pais, enfim. E o que faz isso? Eu acho que esse dado é do ano retrasado. Nós somos a região do país com o menor número de bolsas de pós-graduação, a região norte, tá? Qual é a relação disso, né? As outras regiões, elas são muito mais instruídas e muito melhor formadas tecnicamente e intelectualmente. E isso faz com que, de forma coletiva, você construa mais o perfil de que há relações que são de trabalho e de que há relações que são pessoais. O desenvolvimento, o grau de instrução da nossa população, na nossa região, faz com que a nossa característica para as relações interpessoais seja muito mais doméstica do que profissional, tá? E se você observar também na diferença, né, vocês que têm amigos ou de repente já moraram em outros estados, principalmente do Sudeste para baixo, não é esse apego que aqui quando o povo casa, traz a pessoa para morar junto na casa da mãe. É quase isso, né? As famílias vão sendo se rolar isso aqui, dá divórcio. Pois é, aqui também foi assim. Aqui, né, as famílias vão sendo estendidas, agregadas. Quando você tem demandas, todo mundo se mete, seja para ajudar ou para não fazer. Então, a gente tem uma questão cultural de que a gente se desenvolveu numa região geográfica extremamente espaçada e que essa coisa do coletivo para a gente se manter, a gente veio trazendo do interior para cá. Eu digo que eu sou uma paraense de meia tigela porque o meu pai era mineiro e a minha mãe é carioca e eles se encontraram aqui. Mas essa coisa da família estendida do interior, que é tudo junto e aglomerado ao mesmo tempo, e que todo mundo mete o bedelho na vida de todo mundo, eu não estou dizendo que isso é ruim, pelo amor de Deus, eu estou dizendo que é uma característica nossa, né? Isso é desse jeito, né? É tudo muito aglutinado pessoalmente e emocionalmente. E aí essa outra questão, né, do perfil mesmo, do que é técnico, profissional, é isso. A gente, infelizmente, é uma região de grau instrucional muito menos desenvolvido, técnico, científico e educacionalmente, do que nos outros lugares. Então, existe esse milindre, né, de que você vai chegar e vai falar alguma coisa. Eu já aprendi isso hoje, demorei muito ao longo do tempo, até porque eu me formei toda profissionalmente fora. Né, quando eu chegava aqui, principalmente na instituição pública, para você chegar e fazer uma crítica e sugerir uma coisa diferente, parece que você está desconstruindo o patriarcado daquele gestor que está ali há 2 anos e que o órgão vai existir para sempre, e ele não, mas ele não sabe disso. Eu vou levar puxão de orelha do CEAF de novo a hora que acabar isso aqui, eu estou brincando, Lívia. Mas é uma realidade, né? Então falta esse treino mesmo de forma Será mais que é por isso, assim, uma coisa que eu já percebi? Porque eu também já morei fora um tempo, não foi muito tempo, mas já morei, né? Quando nós reclamamos de alguma coisa aqui no Pará, seja aí no banco, seja numa loja, seja em qualquer lugar, nós nunca estamos certos. Nós é que, na verdade, é uma inversão de valores. Nós somos vistos como os encrenqueiros, como os birrentos, como os mal amados. Então, tem a ver também com isso, né? Eu acho que passa por aí a própria questão do padrão de consumo, né? Todo mundo compartilha muito isso. Poxa, Belém é um lugar com um potencial absurdo, mas é tão raro você achar um lugar que você é super bem atendido. Não é verdade isso? É verdade. Eu lembro de uma experiência pessoal e ridiculamente boba, mas que foi uma transculturalidade incrível.
eu estava em Paris, como qualquer mulher apaixonada pela Louis Vuitton, né? Tinha andado que nem uma condenada o dia inteiro, estava que nem uma mochileira maltrapilha mesmo. Chego na Champs-Élysées, passo na frente da loja, eu falei, não, eu vou para casa e amanhã eu volto aqui, decente, né? Porque eu tô... E aí eu falei, caramba, eu tô na Europa, eu vou lá. Gente, eu nunca fui tão bem tratada na minha vida, estando tão mal vestida. E aí eu fiquei, olha que preconceito da minha parte achar que em qualquer lugar isso vai ser um fator tão determinante, né? E aí é que a gente vê o poder de determinação da cultura nas nossas ações. O quanto que é uma coisa tão ampla, mas que está lá arraigada numa atitude tua do dia a dia. É bem legal estudar essas coisas, viu? Muito, eu tô adorando. Eu queria saber. Desculpa, gente, eu tô monopolizando aqui, mas tá. Mas depois a gente conversa. Eu queria dar só 2 dicas sobre coisas que você falou dos estudos, né? Lembra da questão da adaptação. Não era muito comum para nós a questão dos audiobooks, dos audiolivros. E para as pessoas que estão com muita dificuldade de estudo, gente, eu atendo pessoas que amavam ver séries e que não estão conseguindo nem fazer isso agora, porque o nível de estresse elevado, ele reduz absurdamente a tua capacidade de atenção e concentração, né? Só que a escuta, ela não fica tão prejudicada por isso do que quanto o que é a estimulação visual. Então, tem muita gente migrando para audiobook e audiolivro, e isso foi uma tecnologia que melhorou bastante por conta pessoas com necessidades especiais, né? Você consegue comprar muita coisa mais barata do que no Kindle, por exemplo, para escutar o livro inteiro, e acreditem, as pessoas que fazem as leituras conseguem dar super conta do clima, da intensidade, é muito legal. E a questão dos exercícios físicos também. Eu sei que hoje as academias já estão liberadas, mas as atividades ao ar livre têm sido fundamentais, principalmente para as pessoas que já praticavam exercício e que agora estão com mais restrições, né? Ou até, enfim, quem não fazia isso, buscar qualquer coisa para fazer, desde que não seja fechadinho em um lugar. Não precisa ser uma atividade física regular, mas algo que te coloque em contato mesmo com o aberto, com o verdinho. Faz uma diferença muito grande. Tem uma área da neuropsicologia agora que estuda o Green Exercise, que são as atividades praticadas ao ar livre próximo da natureza. Elas são mais eficazes para a produção de hormônios importantes para os nossos neurotransmissores do que qualquer outro tipo de atividade física. Então, às vezes, você faz uma atividade dessa por semana, é mais eficaz para o teu bem-estar global do que tu ires 3 vezes por semana para a academia. Eu estou falando de cabeça, tá? Não estou falando de perda de peso, corpo, nada disso. Sim, mas é bom, cabeça está em voga agora mesmo. Tá pegando agora, né? Tá bem? Obrigada, viu? Nossa, adorei demais. Viu? Muito obrigada mesmo. Fiquem bem. Tomara que a gente se encontre por aí em circunstâncias para falar de coisas mais legais. Tá certo? Ana, um beijo. Obrigada pela presença. Lívia, agora é com você. Muito obrigada, viu, professora, pela excelente fala. Eu acho que todo mundo aqui se identificou em um certo momento e como a Ana Amélia falou, é legal ver que não é só a gente que passou por esses momentos. E eu acho que todo mundo, em menor ou maior nível, assim, teve algum cansaço emocional, alguma angústia durante essa pandemia. Então não é possível que alguém tenha passado pleno por essa pandemia. Eu acho que ninguém, assim. Então foi muito importante. Eu particularmente precisava ouvir cada palavra sua. Foi muito, muito legal, muito reconfortante. E espero que a gente tenha outros encontros, como você falou, que possam ser presenciais. Se Deus quiser, a gente vai sair dessa logo. A gente vai poder se encontrar lá no auditório do nosso órgão. E é isso. Muito, muito obrigada. Uma boa tarde a todos. Obrigada, gente. Fiquem bem, todo mundo. A gente vamos seguindo. Vamos sim. Obrigada mais uma vez pelo convite, Lívia. Eu estou à disposição. Um abraço, gente. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, tchau.